Então vamos continuar. Nós já sabemos as funções orgânicas presentes na hidroxicloroquina. A função haleto, devido à presença do halogênio, que é o cloro. A função amina secundária, devido ao átomo de nitrogênio está ligado a dois átomos de carbono. Lembre-se, nitrogênio ligado a dois átomos de carbono. A função é amina secundária. Amina terciária, quando o nitrogênio ocorre ligado a três átomos de carbono, amina terciária. E a função álcool, quando o grupo hidroxila, esse grupo aqui OH, famosíssimo na química orgânica, ligado a carbono saturado, carbono que apresenta apenas ligações simples numa cadeia carbônica. E é isso que eu quero lembrar a vocês, essa classificação do carbono. Quando eu chamo carbono saturado, é o carbono, veja, que forma apenas ligações simples. Assim, olha, você tem que lembrar que o carbono é tetravalente, como começamos na aula 1. A tetracovalência é a propriedade fundamental do carbono, a primeira propriedade. Quando o carbono forma só ligações simples, cada traço uma ligação simples, nós temos aí carbono saturado. Esse carbono saturado, ele está hibridizado sp3. Vamos colocar aqui para você lembrar o tipo de hibridização do carbono, sp3. A hibridização é uma teoria que explica essa tetracovalência do carbono, porque ele consegue fazer 4 ligações. Quando o carbono não for saturado, ele vem desta maneira, ou fazendo 2 ligações duplas, ou ainda fazendo uma ligação simples e uma ligação tripla. Então você tem 3 casos de carbono insaturado e apenas um caso de carbono saturado. Tem carbono insaturado que forma uma ligação dupla. Veja que a ligação dupla, na verdade, são 2 ligações covalentes. E nós temos 2 ligações simples. Esse carbono é insaturado porque ele não forma apenas ligações simples. E o tipo de hibridização desse carbono é sp2, que também é uma maneira de explicar por que o carbono forma 4 ligações. E olha, quando ele forma uma dupla, ele está hibridizado sp2. Quando ele forma 2 duplas, que é um outro tipo de carbono insaturado, ele está hibridizado sp. Então, tipo de hibridização sp, teoria que explica também uma outra maneira do carbono ser tetracovalente numa cadeia carbônica, quando ele está ligado a outros carbonos ou quando ele está ligado a outros átomos que não seja carbono, por exemplo, o oxigênio. Quando o carbono forma uma ligação tripla, nós temos aqui também a hibridização sp. Então veja, ou ele forma 2 ligações duplas, ou ele forma uma ligação tripla. Hibridização é a mesma, sp. Quando o carbono está hibridizado sp3, a geometria é
tetraédrica. Real, a configuração espacial, a geometria, quando o carbono está hibridizado, sp3, tetraédrica. Não esqueça, esse ângulo real não é de 90 graus. Fazemos a estrutura assim do carbono para facilitar a inscrição de uma cadeia carbônica. Mas, na verdade, esse ângulo entre valência é de 109 graus e 28 minutos. Ou, se quiser abreviar, 109,5 graus. Quando o carbono está hibridizado sp2, forma apenas uma ligação dupla, o ângulo aqui entre as valências é de aproximadamente 120 graus. Lá é 109,5 graus. Aqui, aproximadamente 120 graus. E quando o carbono forma, numa cadeia carbônica, duas duplas, ou uma simples e uma tripla, quando ele está hibridizado sp, o ângulo aqui é de 180 graus. 180 graus. Repetindo aqui, aproximadamente 120 graus. E aqui, aproximadamente 109,5 graus. Geometria do primeiro carbono, hibridizado sp3, tetraédrica. E a geometria do carbono hibridizado sp2 é triagonal planar. E a geometria do carbono hibridizado tipo sp é geometria linear. Linear, sp. Então, isso aí tem que ser memorizado. Na introdução da química orgânica, essas 4 maneiras do carbono aparecer em fórmulas estruturais ou em cadeias carbônicas, é fundamental que você saiba. Hibridização sp3, carbono saturado. Hibridização sp2, carbono insaturado. Hibridizado sp2, geometria triagonal planar. Faltou escrever planar, mas lembrando-se, triagonal, planar. Geometria linear, quando o carbono está hibridizado sp, fazendo duas ligações duplas, ou fazendo uma simples e uma tripla. Infelizmente, aí é memória. Vamos voltar lá para a hidroxicloroquina? Olha a fórmula da hidroxicloroquina. Se eu te perguntar quantos carbonos saturados ou hibridizados tipo sp3 a hidroxicloroquina tem? 9. Eu vou apontar esses carbonos. Já apontei pelo menos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Mas tem mais carbono. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos hibridizados sp3. 9 sp3 na cadeia carbônica da hidroxicloroquina. Esses carbonos só formam ligações simples. Apenas ligações simples. São carbonos saturados e hibridizados sp3, 9sp3. Carbonos que só formam ligações simples. E quais são os carbonos insaturados? Todos os outros. Ó, aqui esse carbono forma dupla, hibridação sp2, mais um carbono que forma dupla. Essa dupla é comum aos dois carbonos, insaturado, sp2, sp2. Mais um carbono sp2, insaturado com uma dupla, carbono sp2, uma dupla, carbono sp2, forma também uma dupla, assim como este,
também, idem. Vamos contar? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos insaturados e hibridizados tipo sp2. Então, se também eu perguntasse quantos carbonos com geometria tetraédrica? 9. E quantos carbonos com geometria trigonal planar? Começando daqui, também 9. Vamos colocar aqui 9sp2. Não temos na cadeia carbônica da hidroxicloroquina carbono com geometria linear. Nenhum deles tem esse tipo de estrutura. Nenhum deles forma duas duplas. Aqui cada um que eu apontei forma apenas uma dupla. E nenhum dos carbonos também forma tripla ligação. Não aqui na hidroxicloroquina. Não há carbono hibridizado sp. Temos apenas 9 carbonos hibridizados sp3, carbonos que só formam ligações simples, saturado, e carbonos insaturados hibridizados sp2, não sp, Então não há carbono sp ou geometria linear com geometria linear na cadeia carbônica da hidroxicloroquina. Observe bem isto, anote também lá no seu material. Eu fiz uma primeira atividade fazendo várias perguntas, inclusive perguntei quantos carbonos sp2 e quantos carbonos hibridizados tipo sp3. Resposta é 9sp3, 9sp2. Tanto na cadeia da cloroquina, que não está aqui, mas a diferença é a ausência aqui do grupo hidroxila. A cloroquina não tem o grupo de álcool, a hidroxila. Se você tirar aqui, você tem a cloroquina. E se você colocar o grupo hidroxila, daí o nome da cadeia do composto orgânico, hidroxi, presença do grupo hidroxila ligado a carbono saturado. Qual é a função? Isso, álcool. Hidroxila ligado a carbono saturado. Tu não pode esquecer, porque álcool para mim é a principal função oxigenada que nós aprendemos na introdução à química orgânica. Não pode esquecer a função álcool, éter, fenol, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éster, que são derivados de ácidos carboxílicos, e anidridos de ácido. Essas funções oxigenadas, é fundamental que você tenha o conhecimento de cada grupo funcional. Vou repetir, hein? Álcool, função oxigenada apenas. Éter, depois vamos fazer uma revisão, apresentar outros compostos que vão ter essas funções que estou falando. Éter, fenol, que tem hidroxila em carbono, carbono de um grupo arila, carbono de um anel aromático, ou carbono que está no anel benzênico, é do anel benzênico, fenol. Essa é a única diferença. Álcool tem hidroxila em carbono saturado, fenol tem hidroxila no anel aromático, ligado diretamente a um carbono do anel aromático, falando de fenol. Aí temos álcool, éter, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, que é derivado de ácido carboxílico, quando o ácido carboxílico reage com álcool. É uma reação importante que você tem que aprender na química orgânica. Esterificação, reação de um ácido carboxílico com álcool, fornece éster mais água. E uma última função importante oxigenada que você tem que saber para a prova da segunda avaliação que vamos te cobrar, e o Exame Nacional do Ensino Médio
de 2020 é anidrido de ácido. Lembre-se da prova digital que foi alterada esta semana passada. As provas digitais serão nos dias 22 a 29 de novembro. Quando o edital saiu esse ano, eles estavam marcando as provas digitais por dias 1 e 8, e agora mudou para 22 a 29 de novembro. Esperamos que não tenha mudado essas datas e não venha mudar essa data futuramente. A prova tradicional, as provas tradicionais impressas serão no mesmo dia, dia 1º a dia 8, tá? E as provas digitais estavam marcadas dia 11 e 18. Então, as provas digitais, a nova data para as provas digitais serão dia 22 a 29 de novembro. Então, todas as provas do Enem serão em novembro. Então, repetindo, prova impressa tradicional, dia 1º e depois dia 8 a segunda prova. Provas digitais serão nos dias, primeira prova 22 de novembro e segunda prova 29 de novembro, para tirar qualquer dúvida que você tenha sobre esse cronograma de datas de prova. Voltemos para cá. Vamos apagar aqui para avançar mais. Tem que memorizar o tipo de hibridização de cada carbono. Só lembrando que carbono saturado é sp3, carbono insaturado sp2, aqui na fórmula estrutural da hidroxicloroquina. Então, a hidroxicloroquina tem 18 carbonos, minha gente. 18 carbonos. Você sabe me dizer quantos átomos de hidrogênio acontece aqui? E aí você tem que lembrar a tetravalência do carbono. Veja, bem aqui nós temos 3 átomos de hidrogênio. Ora, se é um carbono saturado, ele tem que formar só ligações simples. Foi te dado apenas essa ligação. Então é claro que esse carbono já fica subentendido que está ligado a 3 átomos de hidrogênio e a só um carbono. Cuidado, hein? Porque também aqui eu vou aproveitar para fazer a fórmula molecular da hidroxicloroquina e a classificação do carbono. Como esse carbono está ligado só a outro carbono, nós vamos classificar esse carbono como primário. Aqui, esse carbono aparece apenas com 2 ligações já mostradas na fórmula estrutural. Então, é claro que o carbono liga-se aqui a 2 átomos de hidrogênio. Entendeu a diferença? Aqui eu já mostrava 2 traços, 2 ligações. Então, para completar a tetravalência, ele liga-se a 2 hidrogênio. Aqui, a fórmula apresentava apenas uma ligação. Então, o carbono está ligado a 3 outros átomos de hidrogênio. Isso para completar a tetravalência. E esse carbono está ligado apenas a um carbono. Cuidado, que muita gente erra, vai dizer que é secundário. Não, ele também é primário. P, vou colocar P aí para você marcar o carbono primário. Olha aí, está ligado a nitrogênio, mas a carbono ele está ligado só a um. Lá em cima, esse carbono está ligado diretamente ao oxigênio da hidroxila, mas está ligado só a um carbono, que é o de baixo. Esse também está ligado só a um carbono. Ambos são primários. Ambos são primários, ligados apenas a um carbono. E aqui nós temos aí 2 hidrogênios para completar a tetravalência. Também aqui nós temos 2 hidrogênios para completar a tetravalência. Vamos caminhando. 2 ligações mostradas
E duas ligações agora subtendidas. Completa a tetravalência aqui com 2 hidrogênios. A mesma coisa acontece aqui, ó. 2 hidrogênios, idem, 2 hidrogênios. Lá em cima, igualzinho a esse carbono primário, 3 ligações com hidrogênio. Vamos classificar. Esse carbono está ligado só a um carbono também, ó, porque aqui é nitrogênio, então ele é P primário. Esse outro está ligado a 2 carbonos, então ele é S secundário, mais um carbono secundário bem aqui, olha, S secundário ligado a 2 carbonos. Lá em cima, P primário ligado só a um carbono. Quando chega aqui, a fórmula te apresenta 3 ligações simples. Falta uma. Com quem? Com hidrogênio. Com hidrogênio. E esse carbono está ligado a 2 carbonos. Olha aqui, ó, a 2 carbonos. Muita gente ia dizer que esse carbono é terciário. Não é porque ele forma 3 ligações aqui que ele é terciário. Ele seria terciário se estivesse ligado a 3 carbonos, mas não está. Está ligado só a 2. O que ele é então? Secundário. Olha aí, cuidado com isso. E além de ser secundário, esse carbono, ele é um carbono quiral. Quiral significa assimétrico. Um carbono ligado a 4 ligantes diferentes. 4 ligantes diferentes. Vou lembrar você aqui que o carbono assimétrico, ele tem que ser, primeiro, um carbono saturado. Ele tem que ter hibridização sp3. E cada grupo ligado a esse carbono saturado tem que ser diferente. Eu vou colocar aqui G para você entender grupo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Todos esses grupos ligados ao carbono quiral, eles devem ser diferentes. G1, diferente de G2, diferente de G3, diferente de G4. Ó, aqui é G, tá? Só assim o carbono é considerado quiral. A palavra vem de mão, queir. Mão significa, se você dividir a mão horizontalmente ou verticalmente, você a divide em 4 partes diferentes, né? Experimente colocar a sua mão direita frente a um espelho plano. O que você vai ver? A imagem especular seria semelhante à da mão esquerda, né? Olha, o polegar voltado para o lado que está aqui o meu polegar. São formas opostas. A assimetria molecular, ela ocorre quando há a presença do carbono assimétrico. Essa é a principal característica de uma molécula assimétrica. Presença do carbono quiral ou assimétrico, semelhante às mãos, que não pode ser dividida em partes iguais. Divide verticalmente, você está dividido em 2 partes diferentes. Divide agora horizontalmente, agora você tem 4 partes diferentes. É igualzinho como aqui. Esse carbono também se divide em 4 partes diferentes.
Voltemos para lá, para a hidroxicloroquina. Eu vou apontar esse carbono, apontar ainda mais, colocar um asterisco, ou asterístico, se quiser. Quais são os ligantes desse carbono assimétrico? O mais simples é o hidrogênio. Na sequência você tem esse grupo aqui, ó, que é diferente do de baixo. Toda a cadeia para o lado direito será uma cadeia diferente ou um grupo diferente do hidrogênio e daquele grupo CH3. E o quarto grupo diferente é todo o resto da cadeia para o lado esquerdo. Eu virado para lá, esquerdo é diferente do lado direito, eu virado para lá, que é diferente do hidrogênio, que é diferente do grupo CH3. Então esse carbono é quiral. É ele que faz com que a molécula da hidroxicloroquina seja uma molécula assimétrica. E a presença de um carbono assimétrico faz com que a hidroxicloroquina tenha uma forma oposta, semelhante à das mãos. A forma oposta da mão direita é a imagem especular, semelhante à da mão esquerda. Então a hidroxicloroquina tem 2 isômeros óticos ativos. Quando eu digo assim, isômeros óticos ativos, são substâncias capazes de desviar o plano de vibração da luz polarizada. Não se preocupe, que ainda em introdução da química orgânica não veremos isomeria ótica ou nenhum tipo de isomeria. Ainda não. Quando estudarmos funções orgânicas, vamos estudar a isomeria plana e isomeria espacial. A isomeria ótica é um tipo de isomeria espacial ou estereoisomeria. Tem uma fórmula, a fórmula de Fantoff, para a gente calcular os isômeros óticos ativos. Eu vou logo adiantar aqui. É 2 elevado a N, onde N é número de carbonos assimétricos. Como a hidroxicloroquina tem apenas um carbono assimétrico, o valor de N aqui elevado a 2 é 1. 2 elevado a 1 dá 2 isômeros óticos. Tá? Esses 2 isômeros óticos, um desvia o plano de vibração da luz polarizada para a direita e ele é chamado de destrógeno. E o outro isômero ótico ativo, você deve escrever na nomenclatura assim, L ou menos, levógero, que significa que a substância levógera desvia o plano de vibração da luz polarizada para a esquerda. Então, repetindo, com essa fórmula, 2 elevado a N, chegamos a 2 isômeros óticos ativos da hidroxicloroquina. Um é chamado de destrógeno, com X, dexter, e outro isômero ótico ativo é chamado de levógero. O sinal positivo é uma convenção para o desvio do plano de vibração da luz polarizada para a direita. E o sinal negativo é uma convenção de desvio do plano de vibração da luz polarizada para a esquerda. Levógero é a forma oposta de destrógeno.
2 isômeros óticos ativos. Mas mais para frente, depois que nós estudarmos todas as funções oxigenadas, nitrogenadas, principais, vamos voltar a falar disso, de isomeria espacial. Isomeria plana primeiro, depois isomeria espacial, que é um tipo de isomeria, a isomeria ótica. Podemos voltar a falar disso na hidroxicloroquina ou outros compostos orgânicos assimétricos. Voltemos para lá, para a fórmula estrutural. Queremos contar também quais são a classificação dos outros carbonos que faltam aqui, ó. Átomos de hidrogênio que faltam nessas moléculas, já identificamos, são 26 hidrogênios, e os carbonos. Aqui você tem carbono ligado a 2, secundário, secundário, primário, terciário, terciário. Terciário por quê? Aqui não é terciário, olha o cuidado lá, que é secundário. Ele está ligado a 2 carbonos apenas. E bem aqui é um carbono terciário, esse sim, está ligado a 3 carbonos. Esse não, está ligado só a 2 carbonos, aqui é nitrogênio. Cuidado, aqui carbono secundário, aqui secundário, não é terciário. Aqui é cloro, está ligado só a 2 carbonos. Aqui secundário e aqui secundário. Agora, já mostramos a vocês quantos carbonos primários, secundários e terciários tem a cadeia carbônica da hidroxicloroquina. Vamos contar? São quantos carbonos primários? Quantos carbonos primários? Começando por esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando 1? 7. 7 carbonos primários. Vamos colocar aqui 7 primários. São 10 secundários. Conte 10 secundários. E 1 carbono terciário. Aqui não há carbono quaternário. O que você podia confundir seria esse carbono. Mas ele é um carbono, veja, secundário e quiral. Nada de carbono quaternário. Não há nessa fórmula carbono ligado a 4 outros carbonos. Não. Há um carbono assimétrico, hibridizado sp3, secundário, que você poderia confundir com carbono quaternário, mas ele é secundário. E esse aqui, que você poderia confundir com carbono terciário, ele não é. Ele é carbono secundário porque está ligado a 2 outros carbonos. Então, atente-se para o conceito de primário, secundário, terciário, quaternário. Ok? Na próxima aula, nós vamos estudar uma segunda atividade de química orgânica. Vamos bastar por aqui, senão ela fica muito extensa. Já dei esse material para você, já apresentei isso ontem, foi dia 28, não foi? Ontem, 28, já coloquei lá como segunda atividade para você acompanhar em sua casa, na internet, na sala de aula do Google. Você pega, começa a fazer, vai valer 2 pontos, entregar segunda-feira, dia 1º, que é dia do trabalho. Poxa, ainda bem que nós já estamos no feriado longo, né? Nem vai contar, a gente nem pode curtir esse primeiro feriado de maio. Mas você tem até 12h59 para me entregar isso, tá? A segunda atividade vai valer como nota para a segunda avaliação e eu continuar estudando com vocês introdução ao estudo de química orgânica. O que faltou ainda falar é sobre número de oxidação ou NOx do carbono, isso é importante falar sobre isso, as ligações intermoleculares, como as ligações de polo, pontes de hidrogênio, a ligação de Van der Waals,
Vamos tudo falar lá. Ligações entre moléculas polares e apolares. Isso é um outro assunto também de introdução ao estudo da química orgânica, tá? Então vamos deixar para diante para ela não ficar muito distante. Até lá na aula 3 de química orgânica.